E é hora de falarmos um pouco também da questão da economia, né? Como os mercados se comportarão agora com o novo presidente, Michel Temer. E quem está na linha para conversar comigo e com a Thaís agora é o economista Ricardo Amorim, presidente da Rican Consultoria. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Thaís. Bom dia. Ricardo, hoje de manhã o senador Raimundo Lira soltou uma frase de que a economia vive de expectativas, né? Como é que funciona exatamente essa questão? É simples assim? Então, expectativas de dias melhores. Hoje o mercado vai acordar super feliz, tudo vai mudar assim da noite para o dia? Eu diria que é simples, mas não é fácil. O que eu quero dizer com isso é que ele tem total razão, que a economia vive de expectativas. O que isso significa é que quando empresas e consumidores estão com medo do futuro, eles se retraem. Uma empresa preocupada, ela não investe, ela não constrói uma nova fábrica, ela não contrata. E ao não contratar, e em paralelo, o que isso significa é menos geração de emprego, gente que eventualmente não tem emprego não consome. Gente preocupada com o seu emprego também não consome. Então a gente cria um círculo vicioso, que aliás foi o que a gente viveu de forma muito forte no Brasil nos últimos anos. E o reverso vale igualzinho. Então quando você cria um círculo virtuoso de confiança, onde as empresas acham que a situação vai melhorar e que, portanto, eles precisam ter mais produto para conseguir vender, investem para que isso aconteça, contratam mais gente. A expansão da contratação tira o medo dos consumidores. O consumidor que se retraiu volta a consumir. Isso faz com que a economia melhore. Aliás, a gente viu exatamente esse fenômeno na Argentina nos últimos meses, depois da entrada do Macri no lugar da Cristina Kirchner. Eu costumo brincar que quase nada mudou na Argentina e tudo mudou na Argentina. Ele ainda não teve tempo de fazer muita coisa, mas a reversão de expectativas fez com que a economia argentina tivesse uma mudança de desempenho muito forte. O que precisa acontecer é a mesma reversão de expectativas no Brasil. O que eu diria é que o impeachment da Dilma é o primeiro passo para essa reversão de expectativas, mas sozinho ele não garante isso. O que vai ser determinante é, em primeiro lugar, o anúncio da equipe do Temer, em segundo, mais importante, das medidas que vão ser adotadas e, fundamentalmente, o que essas medidas têm que fazer é mostrar que as contas públicas vão ser colocadas em ordem, porque esse é o grande fator hoje de insegurança no Brasil. Se isso for feito, eu acredito sim que a gente vai ter uma reversão de expectativas rápida e, por consequência, uma reversão econômica para melhor também muito mais rápida e mais forte do que as pessoas imaginam. Eu acho que isso é tão importante que eu estou publicando um livro especificamente sobre isso chamado Depois da Tempestade. Ou seja, passando esse caos político, as condições da gente ter uma melhora econômica que vai surpreender de forma positiva, elas estão aí, mas elas dependem ainda da lição de casa a ser feita. E passada a tempestade, Ricardo, a gente consegue pensar em prazos? Porque tem muita gente ansiosa, né? Empresas endividadas, gente que está desempregada, gente que está endividada. Quanto tempo demora para a coisa melhorar um pouquinho que seja? Olha, mais uma vez, vai depender das medidas que vão ser adotadas, mas pelo que foi falado até agora de um eventual governo Temer, quer dizer, o que se imagina que vai ser feito, eu diria que esse prazo vai ser muito rápido. No segundo semestre a gente vai ver a economia melhorando e não vai ser um pouquinho, vai ser de forma significativa. Agora, isso tem duas hipóteses importantes. A primeira, que de fato o diagnóstico que foi ventilado até agora, de que o governo precisa encolher, que a gente precisa fazer uma série de reformas e várias delas amargas, impopulares, mas absolutamente necessárias. Em primeiro lugar, o governo vai ter a coragem de encarar essas batalhas e, em segundo, vai ter o apoio político necessário no Congresso, porque parte delas vai requerer aprovação do Congresso. Hoje, olhando com olhos de hoje, essas duas coisas parecem bastante prováveis. Se elas se materializarem, já no segundo semestre a economia vai estar muito melhor do que se imaginava, a gente vai ter um crescimento no ano que vem muito maior do que hoje é projetado. Na média, hoje, os economistas estão projetando um crescimento de não chega a 0,5% no ano que vem. Eu não vou ficar nem um pouco surpreso se o crescimento superar 2%, eventualmente bem mais que 2% no ano que vem, e mais do que isso. Se a gente olhar para uma média dos anos seguintes, imaginar uma média de crescimento do PIB de 2018 para frente, de pelo menos, uma média de pelo menos um período de uns 3 anos, de 4% ou mais, eu diria ser conservador, porque todas as vezes
que o Brasil passou por buracos econômicos muito significativos desde 1900 para cá, isso é uma das coisas que eu abordo de forma aprofundada no meu livro. Na sequência, a gente teve um crescimento muito forte, muito acelerado, porque o que acontece é que nos últimos 2, 3 anos, as empresas preocupadas com o cenário começaram a engavetar projetos de investimento. Quando as expectativas melhoram, tudo isso que foi engavetado começa a sair e virar realidade de uma vez só. E é por isso que o pêndulo, quando a economia fica muito ruim, na sequência a tendência é a gente ter um crescimento bastante acelerado por um período razoável. E o último ponto que eu acho importante realçar é que tudo isso que eu estou falando é uma recuperação cíclica. A gente teve problemas econômicos graves nos últimos anos que causaram uma crise. Tudo que eu falei é fazer com que o Brasil inicialmente consiga manter por alguns anos um crescimento mais acelerado. Agora, se a gente for pensar desenvolvimento de longo prazo, em paralelo com tudo isso, a gente precisa lidar com todos os gargalos que limitam o potencial de crescimento brasileiro de longo prazo. Infraestrutura, legislação trabalhista complicada, legislação tributária, enfim, tem um monte de problemas. O que eu quero dizer é que simplesmente a retomada da confiança permite que inicialmente, ou em outras palavras, tirar o bode do medo da sala já é suficiente para que a gente tenha uma retomada cíclica por alguns anos e uma retomada bastante forte. Mas na sua opinião, Ricardo, quais medidas que você gostaria que fossem adotadas, né, que você gostaria de que elas fossem tomadas, que podem ser tomadas rapidamente, não a médio e longo prazo? Não, eu acho que todas elas, as medidas importantes, elas têm que ser tomadas já. O que eu espero é que elas sejam anunciadas idealmente hoje e nos próximos dias. O que isso significa? Primeiro, e várias delas já estão sendo comentadas. Por exemplo, a reforma da Previdência é uma delas. E para mim, o mundo ideal é que a gente tinha que ter uma única Previdência no Brasil. Isso eu detalho bem mais no livro, mas o fator fundamental é que não há hoje, na minha opinião, nenhuma razão para que haja diferentes regimes para funcionalismo público e para iniciativa privada. E o grande buraco está na questão do funcionalismo público. A gente tem um déficit, em cada um desses sistemas, a gente tem um déficit de 100, mais ou menos arredondando de 100 bilhões de reais, só que a diferença é que no caso do INSS é um déficit de 100 bilhões para benefícios que atingem 33 milhões de brasileiros. No caso da Previdência do setor privado federal, não chega a ser 1 milhão de pessoas. Então, meu ponto é, se a regra fosse a mesma para todo mundo, só aí a gente liberou praticamente 100 bilhões de reais. Qual é a dificuldade de fazer isso? Entre outras coisas, uma mudança de regra que envolvesse não só novos entrantes, mas quem já está, teria que ser aprovada pelo judiciário, que se beneficia do sistema atual. Então, há uma série de dificuldades de implementação de algumas dessas medidas. Uma outra coisa que ajudaria muito é a independência do Banco Central. Porque o Banco Central independente consegue jogar duro contra a inflação já vai cair já está caindo e vai cair de qualquer forma nos próximos meses em função dessa recessão tão grave que o Brasil teve. E essa queda da inflação cria condições para uma queda de juros muito significativa no Brasil, porque a taxa de juros no Brasil hoje é elevadíssima, primeiro, porque a inflação está alta, e segundo, que as pessoas têm preocupações com relação à capacidade do governo de honrar seus compromissos no futuro, a solvência do país. Se essa preocupação de solvência for resolvida em função de um grande corte de gastos públicos, em paralelo a inflação cai, o potencial de queda de juros no Brasil é brutal. É bom lembrar que a taxa média de juros equivalente à Selic brasileira, que dá quase 15% ao ano, a média no mundo hoje é de 0,2% ao ano. A gente tem 23 países hoje com taxa de juros básica negativa. O que isso significa é que se o Brasil entrar numa retomada e numa perspectiva positiva, a capacidade de atração de dinheiro de fora é brutal. E isso cria um espaço para uma queda de juros no Brasil também muito grande. O que isso significa? Forte expansão de crédito, mais consumo, mais investimento, mais crescimento. Agora, Ricardo Amorim, o que dá para fazer no curto prazo, né? Eu acho que hoje à tarde os olhos de todo o país vão estar voltados para o anúncio do Ministério do presidente Michel Temer e para o que ele vai fazer agora, porque essas medidas que você cita são medidas importantíssimas de fundo, que não vão ser do dia para a noite, que vão virar realidade. O que dá para fazer hoje já para começar a colocar a casa em ordem? Não, aí que tá, eu acho que mandá-las ao Congresso pode ser feito hoje, amanhã, depois, e eu acho que isso já começa a reverter as expectativas, porque como eu dizia, as expectativas são com relação ao futuro. O que a gente vive hoje, em grande medida, é consequência do que a gente espera que vai acontecer amanhã, depois, daqui a 2, 3 anos. Então, isso para mim não é fazer hoje. Segundo, o Temer tem que cortar os gastos do governo. Uma das primeiras medidas que
aparentemente já faz parte, é uma redução brutal do número de ministérios. Só que ela não pode ficar limitada à redução dos números dos ministérios. O que eu espero é que haja já anúncios concretos de quais são as medidas que vão ser tomadas para fazerem com que o governo encolha, porque um Brasil maior requer um governo menor. O que a gente precisa entender é que quem gera riqueza não é o governo, quem gera riqueza é o setor privado. O que o governo deveria fazer é, em primeiro lugar, não impedir o setor privado de gerar riqueza e, em segundo, ajudar na distribuição de renda e de riqueza no Brasil. Na prática, isso não acontece no Brasil. Quando a gente vê a distribuição de renda antes da cobrança dos impostos e depois dos programas de governo, no Brasil ela fica pior em vez de ficar melhor. Então o governo não faz isso. E, em segundo lugar, a qualidade dos serviços públicos é péssima, o que significa que a gente ter, que é o que nós tivemos no ano passado, 45% de tudo que é produzido no Brasil passando pela mão do governo, sem ter a contrapartida para a população e ainda aumentando os recursos disponíveis na mão de políticos, o que aumenta a corrupção, é uma péssima escolha. Então, só fazer o governo encolher e de forma significativa, de cara, seria uma das coisas que ajudaria muito em reverter expectativas e fazer o Brasil voltar a crescer. Bom, a gente aproveita para fazer um convite aqui para o ouvinte do Manhã Bandeirantes. O Ricardo Amorim lança o livro Depois da Tempestade, uma palestra e uma noite de autógrafos na próxima terça-feira, dia 17 de maio, a partir das 18h30, 6h30 da tarde, na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, na Avenida Brigadeiro Faria Lima. E a gente aproveita para agradecer também essa entrevista do presidente da Rican Consultoria. Ricardo Amorim, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço muito, espero ver a todos no lançamento do livro. A razão de ser do livro e de estar sendo lançado nesse momento é exatamente porque o Brasil vive uma oportunidade única de fazer mudanças para muito melhor e que eu realmente gostaria muito que nós não perdêssemos. E para isso a gente precisa ter uma agenda certa, precisa ter pressão popular exigindo essas mudanças. Na minha opinião, a mudança de governo agora, a saída da presidente Dilma, é um primeiro passo fundamental, mas não suficiente. Eu espero que venham outros. O livro está aí para isso. E está convidado para dar um pulinho aqui no nosso estúdio quando estiver em São Paulo, tá bom, Ricardo? Farei isso, será um enorme prazer. Obrigado, Ricardo. Um abraço, bom dia. Um abraço, até logo.